Acho que o ponto aí é que você já trouxe, né, já fez o gancho com uma pauta para discussão que eu acho fundamental, que as pessoas estão colocando muito, né? O Trump, mas ele também ali sozinho não dá conta de tudo, ele tem, né, no entorno dele o famoso núcleo duro, né, as peças-chaves nesse grande tabuleiro político, né, nos Estados Unidos. E aí, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva aqui. No último mandato, né, no primeiro mandato Trump, ele, quando fez essa distribuição, posteriormente a gente percebeu que alguns nomes, né, não estavam assim tão alinhados, não eram tão fidelizados e até se tornaram críticos, né, do estilo Trump. Sim. Né? E agora, bem, a gente pode discutir aqui as razões pelas quais, né, ele adota essa maneira diferente de compor esse núcleo duro, mas me parece um gabinete um tanto quanto mais diverso do ponto de vista ideológico, mas com uma característica muito comum. São extremamente fiéis ao estilo Trump, ao trumpismo. Né? Então a gente... Coloquei alguns nomes aqui. Acho que o emblemático de toda a campanha é Elon Musk, né, no departamento de eficiência, né, e ele ainda vai ser auxiliado. Ele vai ser auxiliado por outras pessoas, tem nomes importantes ali. Aí você tem, como secretário do Tesouro, o Scott Bessent, né, que foi fundador de mercado financeiro padrão por sangue, né, tem o seu fundo de investimento, enfim. Secretário de Estado, Marco Rubio, né? Republicano carimbado, né? Origem latina pela primeira vez no posto. Separei aqui na agência de vacina, que coordena as questões de vacinação, um nome claramente anti-vac, né? Que é Kennedy Jr. Né? Como secretário de Defesa, Pete Hegseth, né? Que ainda que tenha um passado, obviamente, né, ex-militar, enfim, mas hoje é um apresentador de televisão. Né? Mas todos, acho que a característica muito clara é extremamente fiéis ao trumpismo. E um ponto interessante é que quando você olha nesse núcleo duro, você tem 5 ou 6 bilionários. Né? Não são milhões, são bilionários. E observando a eleição, né, por mérito dos republicanos em relação ao objetivo, né, Trump vence não só nos delegados, mas ele tem maioria, né, absoluta, né, com apoio dos chamados blue-collar workers. Né? Então, é aquela camada da população ali mais operacional, mais industrial, né? Que apesar de todo esse momento próspero americano, bebe menos desta prosperidade, né? Muito dessa prosperidade está justamente nesse núcleo duro dos bilionários. Como a gente conjuga isso do ponto de vista, né, tanto externo para o mundo, que é este núcleo duro muito fidelizado ao Trump. Ainda a gente tem o nome no departamento de educação, né? Que inclusive é um departamento que ele quer acabar, né? A pessoa chega lá com a missão de quero acabar com esse departamento, né? E principalmente nessa agenda interna, né? Porque você traz para essas pessoas que te elegeram, que estão em outro mundo, né? No mundo ainda de aspirações, olha, quem vai liderar todo esse projeto é este grupo formado por bilionários. Como é que o mundo conjuga esse núcleo duro do Trump? Ricardo, se você der uma olhada na história dos presidentes dos Estados Unidos, tem perfis muito diferentes, né? Por exemplo, já se disse que Washington, né, que é o primeiro presidente americano, era o homem mais rico dos Estados Unidos no momento em que ele foi presidente. Né? Você vai ter um presidente como Reagan, que era um ator de cinema. Né? Você vai ter um presidente como o Bush pai, né, que tem uma das carreiras mais extraordinárias que eu já vi. É um sujeito que estava num avião nas operações do Pacífico, foi derrubado, né, pelas forças japonesas, caiu com o avião no Pacífico e foi resgatado, depois
foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos na China, tá certo? Foi embaixador dos Estados Unidos junto à ONU em Nova York, o que é uma posição ministerial na governança americana. Foi candidato na convenção republicana, perdeu para o Reagan e virou seu vice-presidente, foi vice-presidente durante 2 mandatos, depois presidente dos Estados Unidos e pai de presidente. Você tem alguém como o Bush filho, por exemplo, que vem, portanto, já dessa linhagem, né, que você tem uma série de políticos, inclusive o irmão dele, que foi governador da Flórida. Ele, Bush filho, foi governador do Texas antes de ser presidente dos Estados Unidos. Você tem presidentes que nasceram em circunstâncias econômicas muito adversas, como foi o caso do Clinton, né? Você tem um presidente como Obama, né, que é um pouco uma outra, enfim, um outro campo. E você tem o Trump, que me parece que nessa versão 2.0 tem uma série de diferenças em relação ao 1.0 por algumas razões interessantes. Por exemplo, eu acho, Ricardo, que o Trump não imaginava que ia ganhar a eleição em 2016. Eu achava que ele não ia ganhar. Aliás, ele não achava que ia ganhar, eu achava que ele não ia ganhar, e muita gente achava que ele não ia ganhar. Ele falou, ganhei, e agora? Tem até aquele Saturday Night Live, né, que é um programa humorístico que vai ao vivo nos Estados Unidos. O Alec Baldwin faz o papel do Trump numa desses primeiros episódios pós-vitória. E ele assim, pô, agora eu ganhei, agora como é que eu vou administrar isso aqui? Mas de qualquer maneira, por exemplo, eu lembro que na noite da eleição de 2016, eu estava participando de uma conferência da The Economist em Dubai, nos Emirados Árabes. E aí, por conta da diferença do fuso horário, eu fui dormir, tendo assistido aqueles programas, né, de televisão, na certeza de que a Hillary Clinton é que ganhou e o Trump vai perder. Aí, no dia seguinte, eu acordo, ligo o rádio, tá tocando aquela música do R.E.M., It's the end of the world as we know it. Quer dizer, é o fim do mundo tal qual nós os conhecemos. E bom, Trump está eleito. Você se lembrará que ele teve que montar rapidamente uma espécie de escritório provisório na própria Trump Tower, na Quinta Avenida, para entrevistar candidatos à função-chave. Muitos dos postos foram escolhidos para pessoas que Trump não tinha travado conhecimento pessoalmente, ou era uma indicação de alguém. Veja o caso do Rex Tillerson, né, que foi secretário de Estado, ele tinha sido presidente da ExxonMobil. O John Bolton, né, que dali um pouquinho para frente foi o conselheiro de segurança nacional. O Trump conhecia ele pela televisão, né? Então você tem toda a razão. Houve um certo improviso e uma certa tentativa, né, de montar a equipe com pessoas que o Trump não conhecia. Trump 2.0 é completamente diferente nesse aspecto, porque não apenas ele tem mapeada com pormenores granulares a máquina governamental dos Estados Unidos. Ele tinha um nome para o fulano do terceiro escalão daquela agência, e não apenas o nome, mas está aqui, tá aqui o script do que você tem que fazer. O nome e a missão. E a missão. E é verdade também, como você disse, que talvez a característica mais saliente dessas escolhas seja o critério de lealdade, né? Todos ali muito leais ao que o presidente Trump entenda deva ser o significado do governo dele e o papel dos Estados Unidos no mundo. E você tem uma série de bilionários. Você mencionou o secretário de Tesouro, bilionário. O secretário do Comércio, bilionário. O homem mais rico do mundo no Departamento de Eficiência Governamental. Aliás, o presidente Trump é bilionário. E bilionário, do jeito que é, o Elon Musk é 100 vezes mais rico do que o seu chefe, né? Então, é uma situação realmente interessante e que remete, de alguma medida, àquela ideia dos Titans, né, dos titãs, né, de uma certa era, né, de grande expansão da economia americana, J.P. Morgan, Cornelius Vanderbilt, Dale Carnegie, né, esses grandes nomes, né, do capitalismo americano, só que agora revestidos, obviamente, impulsionados
por essa força espetacular de geração de riqueza que são as tecnologias da informação, a inteligência artificial, né? O comércio eletrônico. Muito interessante.